A educação não acontece só em sala de aula e São Paulo tem vários programas que mostram isso na prática, no dia a dia. Do recreio nas férias ao leve leite, das hortas escolares ao caminho para o ensino médio pelo Educavest São Paulo. Essas iniciativas ajudam a reduzir a desigualdade social e garantir que o aluno tenha condições de estudar e, principalmente, de permanecer na escola. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a coordenadora de alimentação escolar da SME, Carolina Bastos Mendonça. Também está conosco Rosana Rodrigues da Silva, coordenadora da Coordenadoria de Centros Unificados, a COCEL. E o dirigente da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Delfino de Azevedo Júnior. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. É um bate-papo mesmo, né? Eu quero começar, então, com uma pergunta para todos vocês, uma pergunta base aqui para a gente dar início ao nosso debate. Se vocês tivessem que responder em uma frase, o que uma escola pública precisa oferecer para formar cidadãos e não apenas bons alunos, o que vocês responderiam? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela companhia de vocês aqui nesse painel. Eu acho que a escola precisa, antes de qualquer coisa, promover seu espaço de promoção para experiências práticas que conectem teoria e conhecimentos e todo o conteúdo de aprendizado pedagógico ali daquele ambiente com o cotidiano do estudante, desde o bebê, da criança e o estudante. Do ponto de vista de alimentação, isso significa transformar os momentos de alimentação em também um espaço de cidadania, de empatia, de consciência. Então, acho que é basicamente isso. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar os presentes, também os painelistas. É uma honra estar aqui, agradeço o convite. Eu penso que a educação, a escola, ela deve assegurar a equidade. Então, ela precisa assegurar a equidade de oportunidades a todos os nossos bebês, crianças e adolescentes. Então, oportunizar as aprendizagens, seu desenvolvimento integral pleno, a partir de uma educação inclusiva, e garantir o desenvolvimento deles em todas as dimensões, pois assim eles terão condições de serem cidadãos ativos, participativos, críticos e promover a transformação social necessária em nossa sociedade e nas suas próprias vidas também. Funcionou. Ok, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Na visão da Federação do Desporto Escolar, que é como nós pensamos sobre o que uma escola deve ser, é principalmente oferecer a oportunidade. Quanto mais atividades curriculares, extracurriculares, e que elas consigam ampliar a visão de cidadão, de pertencimento, é o mais importante que a gente consegue ver na formação completa de um cidadão. Então, hoje, para o esporte fazer parte da educação, ela é principalmente uma porta para o futuro. Ela é uma oportunidade para essas crianças.
Bom, então vamos começar falando sobre alimentação, Carolina, pode ser? A gente sabe que durante muito tempo a alimentação escolar foi tratada como uma política de assistência ali, né, como um extra, mas hoje ela também já é reconhecida como parte de uma política educacional, né? Como essa alimentação influencia a aprendizagem, a permanência na escola, o desenvolvimento das crianças, a gente já sabe, já tem dados que mostram diminui a evasão escolar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A alimentação escolar é uma ferramenta pedagógica muito importante, porque primordialmente, né, fundamentalmente, ela deve fornecer os nutrientes necessários, suprir a necessidade nutricional necessária dos estudantes durante o período de permanência na escola. Então, é inconcebível que se permaneça de 5 a 10 horas, a depender do segmento educacional, sem algum tipo de alimentação. Então, fundamentalmente, a gente garante isso, e até por uma questão legal, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação estabelece o atingimento de 30% a 70% dessas necessidades diárias a serem cumpridas dentro da escola. Então, é a nossa obrigação também legal, para além de qualquer coisa. E, nesse sentido, a evolução da alimentação escolar, como uma estudante lá em 93 da rede municipal de educação, eu vejo, então, sinto na pele o quanto a gente evoluiu em termos de qualidade, avançou, enfim. E eu acho que essa evolução mesmo consistente na alimentação, ela dá segurança para as famílias no sentido de saber que na escola vai acontecer, não há o risco de faltar. Então, isso traz uma segurança para mandar a criança para a escola, gera uma sensação também de estabilidade doméstica, com a segurança mesmo, com a garantia de que na escola vai haver alimentação de qualidade, diversa, vai aprender a se alimentar com alimentos diferentes, e até isso a gente vê muito na prática, isso voltando para a família como um aprendizado também da criança, no sentido da criança contar que conheceu alguma coisa, que comeu alguma coisa, que não comia em casa, comeu na escola e passou a comer em casa. Então, eu acho que esse tom de assistencialismo ele está cada vez mais distante por essa certeza da sociedade, das famílias, de que a alimentação da escola, que a criança encontrará na escola, é de qualidade, é garantida e tem segurança de que não ficará com fome. Muito bom. Rosana, agora os Centros Educacionais Unificados, eles nasceram para integrar justamente isso, educação, cultura, esporte, convivência, tudo que a gente vai falar aqui, eles nasceram para colocar tudo isso em prática, né? E depois de mais de 2 décadas aí dessa experiência, qual que é a principal lição do papel da escola na vida das comunidades? Hoje, os nossos CELs, eles se consolidaram como uma política pública muito forte na cidade de São Paulo e que promove, sim, uma grande transformação social nos lugares em que eles estão localizados, né? Lugares da cidade de grande vulnerabilidade, locais periféricos, onde eles possibilitam o acesso dessa população a todo o bem cultural, atividades esportivas, de lazer e a própria educação. Eu acho que hoje este equipamento na cidade ele consolidou muitas coisas. Poderíamos aqui passar até o dia falando sobre isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar é o CEL como propulsor de uma cidade educadora. Então, ele garante o direito da população à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer. Ele possibilita que políticas intersetoriais, que muitas vezes seria difícil a nossa comunidade alcançar, essas políticas elas alcançam o CEL e toda a sua comunidade, né? E é um grande espaço de emancipação social, porque ele desenvolve toda essa comunidade, né? E é intergeracional também, desenvolvendo aí desde os nossos bebês, ali no seu início da vida, até os nossos adultos e idosos, com o arcabouço de possibilidades e oportunidades que ele oferta a todos que ali frequentam, sendo um grande polo também de educação integral, possibilitando
o desenvolvimento integral de todos que ali frequentam. Agora, Luiz, o esporte, também a gente falou da alimentação, mas o esporte ainda é visto como muitos como atividade complementar, né? É um momento ali da criança brincar. Ela estuda, tem várias matérias, e aí é o momento ali dela se divertir. O que as evidências mostram sobre a relação da prática esportiva, da aprendizagem, da convivência e da permanência escolar? É com muita alegria que, quando você é professor, e é professor de educação física, ao chegar na sala de aula, seu professor mais querido, é a aula mais desejada, né? Então, são várias vertentes dentro da atividade física, esporte e educação física dentro da escola. Então, a educação física tem seu papel curricular. A prática de atividade física é o que nós queremos que essa criança, ao fim de um processo de formação, ela tenha incorporado em sua vida cotidiana a prática de atividade física para o seu bem-estar, para a sua saúde, para o seu lazer, e principalmente o esporte escolar. Então, vejam que nós temos, dentro de uma mesma matéria corporal, 3 formas de compreensão completamente diferentes. E o esporte, em nenhuma delas, é complementar. Ela é integrante essencial do processo de formação. Então, hoje, as evidências, que não são mais evidências, são estudos científicos que hoje comprovam, que enquanto mais cedo você conseguir iniciar as atividades físicas direcionadas à formação do desenvolvimento motor, você terá crianças com melhor aprendizagem cognitiva e muito mais seguras dentro de uma sala de aula. Vou dar um exemplo muito pequeno e muito rápido aqui. Qual é o momento que você faz o desfraude de uma criança? Ela está lá no SEI, está na creche. Em qual momento qual é o momento motor que você retira essa fralda da criança? No momento em que ela consiga saltar com os 2 pés. Ela saltou com os 2 pés, há o desfraude, há a possibilidade. Por quê? Houve o desenvolvimento motor dessa criança suficiente para isso. E tudo ocorre a partir dali, desenvolvimento motor ligado com o desenvolvimento da criança. Então, o esporte, agora mudando para o esporte escolar, onde gira competição, treinamento, competências de habilidades para o confronto esportivo com outras equipes ou contra ela mesma, ele consegue desenvolver capacidades acadêmicas superiores daqueles que hoje não têm essa formação esportiva. Então, o esporte hoje não é mais complementar, a família que ainda pensa que é complementar está perdendo, deixando de ter oportunidades para o seu filho de uma formação mais completa. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas, Carolina, eu queria citar aqui 2 programas de São Paulo relacionados à alimentação, que é o Leve Leite e as Hortas Escolares. Para quem não conhece, o Leve Leite é um programa já antigo, né? Já tem um tempinho, de distribuição de leite em pó integral. Cerca de 350 mil estudantes já são beneficiados, né? Estão sendo beneficiados por esse programa. Como essas iniciativas ajudam a formar hábitos saudáveis, consciência ambiental e fortalecer o vínculo dos estudantes com a escola? Você falou um pouquinho sobre esse processo que é educacional também, né? Que leva da escola para as casas, né? Exato. O Leve Leite, então, como você falou, é um programa que nasceu em 95, completou 31 anos nesse ano, e já é bastante consolidado nesse aspecto de ser um complemento, trazer segurança alimentar, é claro, mas ser também um complemento nutricional para os momentos após o período de permanência escolar. Então, hoje, como o secretário falou, a gente atende crianças de 4 meses a 6 anos de idade, ofertando fórmula infantil e leite, a depender da necessidade, né, e do segmento em que ela esteja. Então, ele já tem essa consolidação, já tem essa consolidação no sentido de ser realmente um suporte nutricional e manter essa segurança alimentar das crianças enquanto estão na escola, enquanto estão na nossa rede. As hortas, elas também são uma ferramenta muitíssimo potente de educação alimentar e nutricional, porque ela permite que o estudante, independente de idade, a gente tem esse registro de hortas do SEI AMF, ela permite que criança, estudante, ressignifique o alimento. Então, hoje, eu brinco que a horta, ela propicia o entendimento de que o maço de escarola não nasceu na barraca da feira.
Porque hoje, infelizmente, para muitas crianças, o conceito é esse. Ela nasce da geladeira, ela nasce da barraca da feira, nasce da gôndola do mercado. E não. Então, tem esse entendimento de que vem da terra, que esse cultivo demanda um tempo, que esse tempo precisa ser respeitado, que ele tem um ciclo, que tem um ecossistema que o envolve. Muitos momentos, muitas oportunidades ali de entendimento que depois vão fazer relação com a sua vida cotidiana. Então, é uma das ações também muito potentes. Eu não posso deixar de falar de uma ação tão potente quanto e que está muito focada no SEI e na primeira infância, que é a campanha Amigo do Peito. A gente está em pleno agosto dourado, o mês de reforço e incentivo ao aleitamento materno. Então, também é uma desmistificação que a gente vem construindo na rede de que a criança, para entrar na rede, tem que ser desmamada, o bebê tem que ser desmamado. Não, a amamentação, o aleitamento materno exclusivo, ele é recomendado até o 6º mês de idade, mas ele tem que ser continuado, ou pode ser continuado, até os 2 anos de vida da criança, ou mais, a depender da escolha ali, família, bebê e mãe. Então, a gente também tem esse reforço, a gente está nesse mês de agosto dourado, como eu falei, com eventos acontecendo em todas as diretorias regionais, com as escolas que participam e que já foram engajadas sobre essa campanha, recebendo um selo Amigo do Peito, sendo reconhecidas por isso. Então, eu acho que essas 3 ações, e a gente tem diversas outras, elas trazem um protagonismo para o estudante desde de bebê e um pertencimento também para esse estudante e para a sua família, para toda a comunidade escolar, que é muito significativo. Ou seja, é um cuidado integral, né? Na casa, é no colégio, é um pensamento da criança no macro, em tudo que envolve ela, todas as pessoas que cercam ela, né? Exato. É realmente um entendimento de todos de que a educação, o ensino, não está na sala de aula, ele está naquele ambiente e permeia qualquer oportunidade, qualquer espacinho. Rosana, agora, por falar em cuidado integral, no momento de férias, enquanto a escola poderia estar fechada, né, os alunos poderiam estar em casa, fora ali dos cuidados, a escola está aberta. A gente vai falar agora sobre um programa, o Recreio nas Férias, que mantém a escola justamente quando ela poderia estar vazia. Eu queria que você falasse sobre o impacto da ocupação desse momento, principalmente na proteção da criança, no fortalecimento dos vínculos comunitários e nessa relação, né, nesse casamento da família com a escola. O programa Recreio nas Férias também é uma política pública muito cara para a Secretaria Municipal de Educação, para as nossas famílias, para os nossos bebês, crianças e adolescentes também. Este ano, nessa edição, nós tivemos a oferta do programa em 133 polos, com mais de 33 mil inscritos. E é um programa que é realizado no recesso, sim, durante o período de férias, mas mais do que deixar os bebês, as crianças e os estudantes participarem deste programa para ter um lugar para ficar, é um programa que ele democratiza oportunidades e garante o direito da criança ao acesso aos bens culturais da cidade de São Paulo. Então, mais do que ficar, é um lugar, é um momento onde a criança ela pode aprender, e isso também traz muitos benefícios para a sua trajetória educacional. É um programa que ele traz proteção social, então as crianças elas estão sob os cuidados, estão sendo mediadas por agentes formados, capacitados, elas estão tendo acesso a múltiplas linguagens, aos espaços maravilhosos dos nossos CELs e das nossas unidades educacionais. Então, ela está protegida aí durante esse período da vulnerabilidade, né, que ela poderia estar sujeita se ela estivesse em outro local. É um programa, né, em articulação aqui com a nossa coordenadoria, que garante a segurança alimentar de todos os seus participantes.
e não é qualquer alimento, é uma alimentação balanceada, nutritiva, que muitas vezes ela também não teria acesso durante este período, e promove o direito à cidade. Então, a criança tem a oportunidade de visitar museus, de visitar parques, ela tem possibilidade de conviver com outras crianças, de ampliar essas interações e adquirir, sim, novas aprendizagens nesse período. Então, ele impacta, sim, a vida das nossas crianças e fortalece, sim, o vínculo dessas famílias com as nossas unidades educacionais. Por quê? As famílias, a maioria das famílias, elas precisam, mas elas sabem que é um programa de excelência, que as crianças terão acesso a atividades de qualidade, terão oportunidades de visitar, de acessar diferentes lugares, né? Possibilidade de aprender, de conviver e de estar em um local com segurança, né? Durante o programa, eu também costumo visitar polos. Em um dos polos, eu conversei um pouco com uma mãe muito jovem, acho que ela tinha uns 16, 17 anos, e estava deixando sua bebezinha de 3 meses, né? E eu perguntei para ela, né, se ela estava gostando do atendimento, por que ela estava deixando a criança. E ela falou, olha, eu preciso voltar a trabalhar, não tenho licença maternidade, e eu sei que aqui é um local seguro, né, onde a minha filha poderá se alimentar, ser bem cuidada, e também ter diferentes experiências. Então, para além de deixar a criança, a família ela confia na nossa rede como um programa também que promove experiências que vão impactar realmente a vida dos nossos bebês, crianças e adolescentes. Incrível. Luiz, agora aprofundando um pouquinho sobre o papel do esporte na disciplina, cooperação, respeito às regras e resiliência. A gente sabe que nem todos os alunos seguem carreira no esporte. Muitos sim, né? Existem muitos casos de alunos que começaram ali no colégio, tomaram gosto e viraram atletas profissionais, mas nem todos. Mas a gente sabe que o esporte ele ensina competências para comportamento, desenvolvimento, né? Não só para a sala de aula, mas para jovens que vão entrar no mercado de trabalho futuramente, como pessoas. Queria que você falasse sobre a importância disso. O esporte na escola ele tem a principal característica dele, os valores atitudinais. O esporte, se ele não tiver a sua intencionalidade focada no desenvolvimento atitudinal, na formação, de nada ele serve. Vou dar um exemplo curto para vocês. Uma criança, o professor na escola ensina aquela criança a bater pênalti durante os seus 7 anos, 8 anos que ela está durante a escola, durante o período de formação. Ao fim do processo de formação, o que nós vamos ter? Um batedor de pênalti. Mas que cidadão? Ele não sabe fazer mais nada, só sabe bater pênalti. Então, a formação dele foi completamente perdida. E aí o mérito é o do professor de educação física que está trabalhando com aquelas crianças, que sim, quantas vezes você viu o melhor jogador ficar no banco? Assista um filme do Coach Carter, está o exemplo ali. O melhor fica no banco, às vezes. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ele que o comportamento, que a atitude dele não está de acordo com os valores na sua formação. Então, a intencionalidade, e o professor é o eixo fundamental disso no processo de formação. Entender que o jogo nada mais é do que uma ferramenta de formação. Querer ganhar é consequência de um bom trabalho. Você ter um atleta de alto nível, como a própria prefeitura tem as Olimpíadas, revelou aqui, atleta, o Borges, o sobrenome Borges, Anderson Borges, campeão mundial de atletismo semana passada. Passou pelas Olimpíadas estudantis e agora está lá. Mas isso é 0,00001%, é a exceção. A grande mérito de você ter o desenvolvimento do esporte escolar na escola é justamente você ser capaz de fazer a formação completa dessa criança baseada nos valores. Ganhar ou perder faz parte do processo da vida. Você vai ser preterido muitas vezes no seu emprego, você vai ter sucesso muitas vezes na sua vida, só que você vai ter que saber se relacionar muito bem com isso. Então, o esporte trabalha muito bem e o mérito do professor, que é o fio condutor
dessa formação utilizando a ferramenta esporte educacional. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou da nossa plateia, que eu acho que é uma pergunta que cabe para todo mundo aqui. Acho que pode, a gente já está chegando ao fim do nosso momento, então fica uma pergunta aí final, né, para todos responderem, sobre qual o maior aprendizado que vocês acreditam, que vocês, e vou dizer aqui, vou mudar um pouquinho, que vocês gostariam que essas crianças levassem, né, daqueles que não aparecem numa prova, que não tem uma avaliação, mas que faz toda a diferença para a vida. Eu acho, assim, pensando no estudante que fica conosco, tem esse potencial de ficar conosco 14 anos, então, ali desde do SEI até a saída no ensino fundamental no 9º ano, eu gostaria, sinceramente, que saíssem com essa consciência de que a mudança da sua atitude, do seu comportamento, isso falando sobre alimentação ou não, ela tem o poder de gerar mudança no seu entorno, no seu micromundo, na sua realidade. A gente tem que começar nessa... tem que ser muito claro, de que mudanças no mundo começam no nosso microsistema ali. Então, eu acho que sair da escola com essa consciência de que a minha mudança, eu sou capaz de mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus hábitos, e isso impactar ou eu cooperar para a mudança do ambiente ao meu redor, já é algo muito significativo e importante. Desejaria muitas coisas. Mas eu destaco que eu gostaria que eles fossem protagonistas e autores da sua própria história, que eles se apropriassem de todas as oportunidades que contribuíssem para a sua transformação individual, como também da sua família, da sua comunidade, e que eles entendam a apropriação da cultura, do esporte, do lazer, de todas as políticas públicas vigentes, de todos os serviços ofertados, não como privilégio ou que eles não podem acessar, que eles também têm direito de acessar, de se apropriar de todas essas políticas públicas e utilizá-las como ferramenta realmente de transformação, que é o tema aí do nosso painel, a educação como transformação. Eu penso, né, que o esporte ele é capaz de favorecer a formação integral da criança ao fim do seu ciclo. E agora, chegando aos 18 anos de existência do programa das Olimpíadas Estudantis, e os 15 anos do Intercels, e já tem a Paralimpíadas, você consegue perceber o trabalho que a Secretaria desenvolve na equidade, justamente para conseguir atingir esse objetivo. Então, hoje, é fácil perceber que você tem diversas ferramentas oferecidas ao público para a sua formação. Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, daquele memezinho, que tem um professor, ele era uma girafa grandona, eu tenho um peixe, um macaco, um rinoceronte e um leão. Queridos alunos, nós vamos subir a árvore. Quem subir primeiro ganha a melhor nota. É inócuo, não serve de nada. Então, ao olhar para a rede, a dimensão da rede, que é imensa, é gigantesca, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e utilizando a ferramenta do esporte educacional para essa formação, hoje ela atende, ela ocupa espaços. O CEL é uma ferramenta sensacional, dos 73 polos do recreio nas férias, indo aos parques, ocupando os centros esportivos. Então, o aluno está tendo as oportunidades para poder se desenvolver de uma forma plena. Então, essa parceria estabelecida entre a Secretaria de Esportes e a Federação de Esporte Escolar, é fácil perceber a mudança comportamental da nossa cidade. Parabéns a todos que fazem esse projeto ser um sucesso. Bom, gente, nós já estamos encerrando.
A gente poderia ficar muito tempo aqui, né? São tantos programas, desde ali do Leve Leite ao EducaVest, né? Que já é a saída ali do aluno, já se encaminhando ali para as provas do vestibular, para o mercado de trabalho, são muitos. Mas o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. A gente já vai fazer a nossa foto oficial para a gente seguir para o próximo painel.